E aí galera, beleza? Lelo BR Makers. Tranquilaço, pessoal? Seguinte, hoje a gente vai fazer um videozinho bacana para vocês. Projetinho bem legal que eu tava querendo fazer faz tempo. A gente vai ensinar vocês, ou vai mostrar para vocês, como comer pizza com estilo. Olha que bonito, olha que chique que ficou o título desse vídeo. Ideia, a gente fazer alguns pratos de pizza e alguns porta-copos para comer pizza. Fazer isso em madeira. A ideia era fazer todo esse prato, toda essa sistemância bacana pra caramba e também fazer um cortador de pizza, um pizza slicer e o pegador de fatias de pizza ali em 3D. Problema é que eu acabei de gravar toda a parte de computador para vocês e vocês vão ver, já ficou meio longa essa parte de computador, que deu quase 20 minutinhos. Então acho que vai ficar longo demais a gente, além de tudo, modelar alguma coisa em 3D e depois imprimir em 3D. Então essa parte do vídeo vai ficar para depois. E se vocês quiserem essa parte, por sinal, deixa nos comentários aí, putz, Lelo, faz sim porque vai ser bacana pra caramba. Então estamos aqui no caminho, viagem longuíssima de 5 minutos para chegar lá na marcenaria e enquanto a gente não chega lá, eu vou deixar vocês com toda a parte do computador mostrando para vocês no Aspire como que eu desenhei e como que eu fiz esse projeto todo, que a gente vai ver se vai dar certo e se vai ficar legal só agora. Eu nunca cortei isso daí, nunca fiz, é a primeira vez que eu tô fazendo, juro pra vocês, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo, galera. Mas, antes disso tudo, vamos para o patrocinador do dia, né, pessoal? O patrocinador do dia hoje, o Hotmart. Hotmart é um site que tem várias coisas lá dentro, normalmente são online de cursos, livros, tem planilhas de Excel bacana e tudo mais. E a gente, claro, se vocês compram alguma coisa lá do Hotmart, a gente ganha uma pequena porcentagem lá, uma pequena comissão, que é legal pra caramba. Então tem o link aí embaixo, e lá dentro do Linktree, além de todas as impressoras, todos os acessórios que a gente recomenda, tem os cursos que a gente recomenda, que são bacanas pra caramba, tem livros de impressão 3D, tem as planilhas do Giboari. Galera, quem é que não precisa de uma planilha decente de Excel? É, sério, as planilhas do cara são muito boas. É irmãozão meu, para quem me acompanha do Vista Panorâmica, deve conhecer o Gui, ele que prendeu o Rock 5 lá na árvore. Então, patrocinador do dia hoje é o Hotmart. Espero que vocês cliquem aí e gostem das coisas que a gente separou para vocês aí no Linktree. Bora pro computador. É isso aí, pessoal, estamos aqui no computador. O desenho final vai ser esse. Claro, a qualidade aqui no Aspire, visual, não é tão legal e a gente espera que quando chegue lá na marcenaria, corte, fique um produto bem bacana. E normalmente fica. Deixar bem claro, isso daqui foram ideias minhas em relação a tamanho e tudo mais. É outra coisa que a gente vai descobrir também lá na hora. Só quando você pega o produto final que você tem uma ideia se você realmente acertou ou não. Eu acho que o tamanho tá bem bacana também. Essas bolinhas aqui foi para ocupar espaço. São porta-copos, a gente vai ver também o produto final como é que vai ficar, não tem nada fancy aqui, nada chique nem nada. A gente poderia colocar algum nome, alguma coisa, se você for fazer para alguém de presente, do mesmo jeito que você pode colocar no prato aqui. Bom, como é que eu cheguei nesse desenho? Vamos fazer do zero isso daqui, File, New, começar um projeto novo. Lembrando que, para quem vem do mundo da impressão 3D, a CNC é bastante diferente. No mundo da impressão 3D, você coloca lá no programa, no Cura ou no Simplify, o tamanho da tua mesa de impressão. Aqui na CNC, quando a gente for trabalhar com isso daqui, a gente não coloca a nossa área de impressão, a gente coloca o nosso blank, a chapa que a gente vai usar para trabalhar. Normalmente, tamanho, quando eu corto, eu compro as chapas de 3 metros e, claro, não vai ficar com 3 metros no final, então eu acabo cortando perto de 9, 9,5. Cada espessura da serra circular é 3 milímetros, então fica alguma coisa bem parecida com isso daqui. A madeira, no caso, a espessura daqui que a gente vai usar até, que é de 16 milímetros, ela tem um pouquinho mais, então eu coloco 16.1, que na hora do corte a gente vai ver que pode ser que faça algum tipo de diferença, tá? Então vamos dar um ok aqui, tamanho tá feito. O que mais que a gente poderia mexer aqui? Só na resolução aqui, ó, Modeling Resolution, que foi o que eu mostrei para vocês, não tem nada de especial, fica bem ruinzinha a visualização aqui, por sinal. Rodinha do mouse, zoom, vamos começar o desenho. Eu sempre gosto de começar um projeto de CNC colocando algumas margens, é para alguns motivos, tá? Primeiro que para eu poder posicionar parafusos para
parafusar essa chapa na CNC. E outra para garantir também que nosso produto final vai caber com segurança e com uma margem de segurança bacana dentro do nosso blank. Então o que eu faço? É só arrastar daqui, ó, eu costumo colocar 10 milímetros, ou 1 centímetro de cada lado aqui, ó. Então vamos arrastar aqui, colocar um monte de margem aqui de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. E eu gosto de colocar também uma no meio, para eu ter noção aqui. Às vezes eu coloco duas, uma na vertical e uma na horizontal. Então 996 vai dar 498 aqui. Para não ficar mexendo nisso daqui sem querer, a gente pode vir em View Guidelines, Local Existing Guidelines. Vocês vão ver que elas vão ficar meio faded aqui, meio vai diminuir um pouco a intensidade da cor e agora a gente não consegue mexer nelas, tá? Então a gente tem um blank aqui preparado. Como é que eu fiz isso, galera? Então a gente vai pegar aqui e vai criar um círculo aqui, ó. Draw Cycle. Diâmetro ou raio. Vou escolher o diâmetro aqui. Aquele eu fiz com 450, ou seja, com 45 centímetros. Uma pizza normalmente tem aí perto dos, sei lá, 35, 40 centímetros. Eu fiz com 45, um pouquinho maior, tudo bem, mas a gente vai perder um pouquinho desse espaço para a área de corte, tá? Vocês já vão entender isso daí. Então vamos criar um círculo, vamos escolher um lugar aqui, qualquer ponto aqui para criar esse círculo. Podemos fechar e com a seta do teclado para cima e para baixo a gente consegue mexer nela, ou se a gente selecionar, clicar de novo aqui, selecionar, a gente também consegue mexer e colocar no lugar que a gente quiser. Beleza, esse daqui foi o jeito mais fácil que eu arranjei para criar esses pratos aqui em formato de pizza. Então vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu criei um retângulo aqui no meio. Vamos arrastar mais ou menos aqui, vamos escolher o tamanho dele. Ele pode ficar aqui, sei lá, com 470, só tem que ficar um pouquinho maior do que o nosso círculo. E aqui sim é um valor importante. A fresa que eu corto tem 6 milímetros. Sempre para garantir eu coloco um pouquinho a mais, de repente vibração, algum erro da máquina, alguma coisa. Então a gente pode colocar 7 milímetros aqui. Agora sim a gente dá um apply, ele vai corrigir aqui, vamos colocar com a setinha para cima. Botão direito sai da ferramenta, tá? Setinha para cima, vamos colocar aqui. Vamos selecionar ele primeiro e depois o círculo. Beleza, pessoal? Vocês já vão entender por quê. Vamos entrar aqui, ó. Align Selected Objects. A gente pode alinhar com o material, ou seja, se eu colocar aqui, ele vai para o meio do material tudo, mas não seria isso que eu quero, né? Ctrl Z. E a gente pode alinhar com a seleção. A seleção aqui, no caso, é o círculo. Então vamos colocar aqui, ó. Pronto, foi bem pouquinho aqui, mas ele já alinhou. Perfeito. A gente pode alinhar total aqui também, né? Mas não vai fazer diferença, vocês já vão entender por quê. Só que agora a gente precisa cortar mais algumas vezes. Vocês viram que eu decidi cortar 6 pratos de pizza aqui, que eu acho que já é um valor bem bacana. 4 fica esquisito, que vai ficar 4 pedaços de 90 graus, 8 fica demais, né? Comer pizza em 8 pessoas é muito difícil, então eu achei 6 um valor bem bacana. A gente precisa copiar isso daqui, mas 2 vezes num certo ângulo. Existem algumas maneiras da gente copiar isso daqui. A gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V, já copiou. E daí a gente vem aqui em Rotate e a gente escolhe o ângulo que a gente quer. A gente está dividindo isso daqui em 6, ou seja, a gente está dividindo 180 graus, ou pensa aqui do lado direito, 180 graus em 3 pedaços, né? Ou os 360 em 6 pedaços. 180 por 3 vai dar 60 graus cada um. Então se a gente vier aqui e colocar 60 e der um Enter, vocês vão ver que ele já foi e já copiou do jeito que eu queria. Vamos para o próximo. Criamos aqui 6 pedaços de pizza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente precisa separar um do outro. É só vir aqui na ferramentinha aqui de corte, essa tesourinha, vir aqui e cortar o que a gente não quer, ó. Cortamos aqui, e agora a gente precisa cortar tudo aqui no meio. Vamos lá. Pronto, agora sim a gente tem os nossos 6 pedaços de pizza bonitinhos aqui, com o mesmo ângulo, mesmo tamanho e tudo. Para fazer um pouquinho mais de frescura, o que eu fiz? Eu coloquei aqui uma bolinha aqui para segurar melhor, sei lá, a gente vai ver como é que vai ficar no produto final. Como é que eu fiz isso, galera? A gente precisa descobrir o meio aqui. O Aspire é um programa muito legal para a gente mexer com CNC, porque ele é relativamente simples, mas por ser simples a gente não tem algumas funcionalidades que a gente queria, como a gente teria num Fusion da vida. A gente poderia até desenhar isso daqui no Fusion, exportar, colocar aqui, enfim. Eu acho mais fácil vir aqui e fazer direto. Então o que eu faço? Eu simplesmente crio uma linha aqui no meio, tá?
Então a gente sabe que aqui 90 graus, né? E a gente quer a metade aqui, quanto que vai ser aqui, olha lá, 30 para 90, 60, a gente quer 30 graus no meio. Então a gente vai colocar aqui no 60 graus, olha lá. Simplesmente vamos clicar aqui, criamos essa linha, botão direito, saiu a linha, depois a gente deleta ela. E vamos criar um círculo aqui daquele jeito que eu criei, só que o diâmetro agora vai ser 45 milímetros, ou seja, 4,5 centímetros. Vamos colocar mais ou menos em algum lugar aqui nessa linha e a gente vai vendo como é que fica legal. Poxa, acho que eu acertei de primeira. Tá feito, beleza. Agora sim a gente pode vir aqui deletar isso daqui. E eu tenho que copiar isso daqui para todos, não vou ficar fazendo a linha em todos. Então a gente pode... existem algumas maneiras aqui também para fazer isso daqui. Eu deveria ter feito isso daqui um pouquinho antes para vocês, tá? Mas é que daí ia complicar um pouquinho o vídeo, vocês não iam entender o que eu estava fazendo. Então, para facilitar, eu vou ter que criar de novo aqui um círculo do tamanho da pizza aqui. A gente vai ter que vir aqui no meio. Se a gente só selecionar ele aqui, nesse caso aqui em Circular Copy, a gente pode simplesmente colocar o ângulo aqui 60 graus, dar um copy que na teoria ele deveria ir aqui, vamos ver. A gente está sem o centro para ele copiar, então ele copiou os 6 no mesmo lugar. Para vocês verem, pessoal, é um programinha que às vezes não funciona do jeito que a gente quer que funcione, tá? Copy along vectors, desculpa, é que eu cliquei, pessoal, acontece, tá, quando a gente está fazendo o vídeo, copy along vectors, agora sim vai funcionar. Number of copies 6, copy, ele não fez do jeito que a gente queria, né, mas distance between copies não dá, align objects to curve. Às vezes acontece essas coisas. O que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos selecionar eles todos. Vocês veem, eu não falei em momento nenhum que eu sou profissional de Aspire, tá, galera? Vocês sabem disso. Mas a gente viu que ele foi 30 graus pro lado aqui, né? O que a gente pode fazer? Selecionar ele aqui, vir em rotate tudo isso e colocar 30 graus, que é metade, e ele vai pro lugar. Pronto, ele fez o que a gente queria, não do jeito que a gente queria, né? Tão fácil, mas foi. Vamos deletar isso daqui de novo e agora a gente só precisa... Que legal, né? Ele copiou no meio do vetor. Eu não tinha percebido isso. Ai, pessoal. Me xinguem, me xinguem, me xinguem. Vamos usar o primeiro de novo, vai. Vamos usar esse daqui mesmo, vai, copy. Pronto, foi. Vamos selecionar isso tudo aqui, a gente pode deletar isso daqui. E agora é só limpar tudo isso que ele copiou a mais. Ele copiou 6 vezes aqueles negócios também, né? Vocês veem, da direita para a esquerda, se eu selecionar, eu não preciso selecionar tudo, só de encostar na linha ele já vai selecionar aquelas coisas. Como qualquer outro programa, né? E se vai da esquerda para a direita, eu preciso passar em cima do objeto inteiro para selecionar. Isso daqui é uma dica que não funciona só com a Aspire, tá? Funciona com vários outros programas. Agora a gente vai cortar o que a gente não quer aqui. Cortamos, tudo cortadinho, bonitinho, tá lá. Vamos lá, falta só um. Pronto, agora tá do jeito que a gente quer. Botão direito, sai tudo, vamos selecionar esse negócio todo, colocar dentro da área de trabalho, beleza. Feito. Agora sim a gente precisa mexer com os toolpasses, ou seja, criar as linhas de corte, criar os nossos G-codes aqui. Eu vou criar aqui o contorno primeiro para mostrar para vocês e depois a gente afrescalha ele um pouco, tá? O contorno tá aqui, ó, Profile Toolpath. Então vou selecionar o Profile Toolpath. Quanto que eu quero cortar? Eu quero cortar 16.3, um pouquinho a mais da espessura ainda. Porque essas madeiras, por mais que... Quando a gente mexe com madeira, pessoal, não é a coisa mais precisa do planeta. Então tem lugar da madeira que está com 16.1, 16.15, 16.05, enfim. Quando você coloca um pouquinho a mais, você garante que você vai cortar tudo. Claro, vai ter lugar que vai riscar um pouquinho a tua mesa. Então por isso que a gente usa uma sacrificial piece, né? A gente sempre coloca lá um pedaço, lá no meu caso eu coloco um de MDF, daí eu vou desbastando ele sempre que está muito gasto, muito zoado e vou chegando até uma hora que a gente tem que realmente trocar. Que ferramenta que a gente vai usar? Que fresa? Vamos selecionar aqui a que eu mais uso para corte, que é a Endmill 6mm. Vocês veem, ela tem o topo reto, chama topo reto em português. Vamos selecionar aqui, eu quero cortar fora do vetor.
Quero cortar por fora, porque se eu cortar por dentro do vetor, eu vou perder 6 milímetros de toda essa parte, então vou cortar por fora. Climb Conventional, como eu quero que a parte de dentro aqui fique boa, a parte da nossa peça, do nosso prato, eu vou colocar aqui Conventional, ou seja, ele vai vir daqui para cá, a fresa está rodando no sentido horário, então ele vai sempre pegar contra a madeira, que é um jeito bem bacana de cortar aqui. Uma coisa que a gente vai ter que adicionar são os tabs. Isso daqui é para essas peças não ficarem completamente soltas. Deixa eu calcular sem os tabs para vocês entenderem. Vamos renomear para ficar fácil. Contornos. Vamos selecionar, claro, o que a gente quer cortar e Calculate. Ele vai dar uma mensagem aqui falando que a gente está cortando mais do que o nosso material. Vamos dar OK, beleza. Preview All Toolpasses. Então, pessoal, se a gente clicar 2 vezes aqui no material, ele simplesmente apaga, vai ficar só o que a gente quer. Aqui fica um pedacinho no meio também. Aqui, ó. Se a gente cortar isso daqui desse jeito, pessoal, por isso que precisa dos tabs, essas peças vão começar a ficar soltas. Vai pegar na fresa rodando, com a vibração e tudo mais, vai dar ruim, mas um ruim bonito. Vai estragar a tua peça, pode quebrar a tua fresa, enfim, por isso que eu quis mostrar para vocês para que serve os tabs, para que servem os tabs. Então, vamos lá. Add tabs, Edit tabs. A gente pode simplesmente colocar ele aqui, ó, constant number, ó, 3, add tabs, ele vai colocar 3 em cada um. O que eu faço, pessoal? Se eu deixar um tab aqui, vai ser impossível lixar ele. Então eu deixo num lugar que fique mais fácil de lixar. E os do meio, eu costumo colocar um na frente do outro, para segurar uma peça na outra. Porque se eu colocar um aqui, quando passar a fresa para cortar o de cima, vai cortar esse tab aqui. Então eu preciso colocar no mesmo lugar. Deixa eu calcular para vocês verem, vai. Reset Preview, Preview All Toolpasses. Olha lá, pessoal, ele cortou, tá sem os tabs aqui, tá vendo? Então, é por isso que eu faço daquele jeito. Aqui estava alinhado, ele ficou. Então, Edit Tabs, vamos lá, a gente coloca todos mais ou menos no mesmo lugar. Se a gente clicar aqui, a gente cria um tab novo. Se a gente clicar em cima de um que já tem, a gente deleta ele, só para vocês saberem aqui. Vamos lá. Criei eles mais ou menos aqui, tá ótimo, Close. Agora sim, a gente pode dar um Calculate. De novo vai dar a mensagem, Reset Preview, Preview All Toolpasses. Agora sim, eles estão todos ligados um no outro. Então quando eu colocar um parafuso aqui, outro aqui, alguns lugares aqui, essa peça daqui não vai se mexer de jeito nenhum. E claro, agora a gente não consegue mais deletar o resto porque está tudo ligado na parte de fora, só o do centro que a gente consegue deletar. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai falar, ó, a gente vai deletar tudo. Beleza? O que mais eu fiz de frescura aqui, galera? Eu coloquei um chanfro aqui nessa brincadeira. Então vamos lá, Close, vamos colocar Profile de novo, porque é a ferramenta que a gente vai usar, não é VCarve no caso aqui, apesar da gente usar a ferramenta em V. Vamos selecionar tudo aqui, só que a gente vai selecionar aqui a ferramenta agora, ó, V-Bit, vamos usar essa daqui de 60 graus, 22 milímetros, beleza, e vamos escolher uma profundidade, tipo, sei lá, vamos 4.5 milímetros. Eu gosto desses valores assim, todos quebrados. Edit. Number of passes, com um pass só eu consigo fazer aqui tranquilo. Aqui eu quero na linha, eu não quero fora nem dentro, eu quero na linha. Olha lá, ó, fora, dentro, eu quero na linha. Olha a diferença lá no desenho, pessoal. Aqui pode ser Climb ou Conventional, não tem problema. E aqui vai ser o chanfro. Chanfro, beleza. Calculate. Preview All Toolpasses. Olha lá, pessoal, se vocês forem ver, ele já criou um chanfro aqui no canto. E a gente escolhe a quantidade de chanfro que a gente quer, claro. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, 6.3, que também dá 9 fora 0, olha que bonito. Calculate, Preview All Toolpasses. Olha lá, ficou com um chanfro um pouquinho maior. Bem bacana, tá chegando no lugar que eu quero. Claro, a gente podia escrever aqui o que a gente quisesse aqui dentro, né? Foi o que eu falei. A gente vem aqui com a ferramenta de texto e coloca aqui, sei lá, Lelo. Vamos colocar um Lelo aqui só para vocês verem, daí eu teria que criar um VCarve aqui nesse Lelo, ferramenta em V, tudo só para vocês terem uma ideia, Calculate, Preview Visible Toolpass, pronto, escreveu o Lelo lá. Beleza, galera? Só lembra, faz o chanfro aqui antes de cortar a peça, tá? Então a gente antes vai fazer esse chanfro aqui, pode ver, a gente simplesmente pega aqui e coloca ele para cima para a gente lembrar que o chanfro tem que ser antes e o VCarve também. O contorno a gente sempre vai fazer por último. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa simplesmente exportar esses G-codes, esses códigos. Vamos fechar aqui, Save Toolpasses, a gente vai vir aqui, Post-Processor, desculpa. Eu sei aqui que a minha CNC é Mach 2 ou 3, que eu vou usar o programa Mach 3, e eu tenho que usar arcs em milímetros, e o arquivo vai ser um arquivo TXT. A gente vai selecionar o chanfro e vai colocar Save Toolpass to File.
e depois o contorno Save to Pass to Fire. Eu já tenho tudo salvo daquele outro desenho que vocês viram lá, que já está tudo pronto com os copos. Então agora é só pegar isso daqui e levar lá para nossa marcenaria, continuar nossa viagem de carro até chegar lá na marcenaria. Não é uma viagem, pessoal, são 5 minutos, mas bora lá. E é isso aí, pessoal, estamos aqui de volta na marcenaria para finalmente cortar nossos pratinhos de pizza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte do computador aí, que eu tenha dado uma ideia geral de como é que funciona o Aspire. Vai ter mais vídeos sobre o Aspire, tá, pessoal? Fiquem de olho aí no canal. O que eu costumo fazer, pessoal? Eu costumo pegar esses retalhos aqui, ó, e prender a madeira, mostra aqui comigo pra galera aqui, ó, e prender, ó, a madeira de lado aqui. Se a gente for fazer só vigar, alguma coisa que a gente não corte o contorno, a tábua inteira, eu costumo usar só do lado aqui, e isso daqui segura muito bem. Então como é que eu faço? Eu pego esses negocinhos aqui, esses retalhos, venho com a minha pinadora e ó, pronto, agora sim, pinei. E a gente vai colocar aqui em volta mais um aqui pra gente ter os pinos no lugar aqui. Essas guias no lugar. Como normalmente eu corto essas chapas aqui tudo do mesmo tamanho, se eu fizer isso daqui uma vez, isso daqui vai servir para várias e várias vezes. Claro, às vezes você pede pro pessoal lá onde eu compro, por exemplo, fornecedor, eles cortam um pouco diferente da enrola, mas é que a minha ideia é a seguinte, o que eu faço? Eu crio um G-code só para parafuso, quando eu vou cortar a tábua até o final. Então, só de segurar um pouquinho aqui, só esse pouquinho que está segurando, vocês veem que eu não coloquei nem lá atrás, já vai segurar o suficiente para eu marcar onde vão os parafusos. Fazendo assim, eu tenho certeza que na hora de cortar qualquer coisa não vai bater em parafuso, porque eu já programei no Aspire. Acreditem, eu aprendi isso da pior maneira possível. Então a gente vai ali no Mach 3, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o Mach 3. Vocês vão ver que eu salvei o arquivo de parafusos, que ele vai fazer os parafusos aqui com aquela frezinha em V ali, ó, que o Kung está mostrando para vocês ali, ó, a frezinha em V ali, ó. Ele vai marcar os parafusos e vai fazer o chanfro. Lembra que a gente selecionou isso daí? Então vamos lá para o Mach 3, o Kung vai tentar filmar um pouquinho a gente mexendo no Mach 3 e daqui a pouco a gente continua e eu deixo um time-lapse bem bacana para vocês. Bora lá! E aí galera, isso daqui é a tela do nosso famoso Mach 3, ó, Mach 3 CNC Controller, Mach 3. Quando a gente abre ele tá assim, vocês vão ver que o reset aqui tá piscando, ou seja, ele não vai deixar a gente fazer nada. Então primeiro vamos ligar a nossa CNC, botãozinho de segurança destravei e vamos ligar a nossa CNC. Pronto, agora ela está devidamente ligada. Quando a gente entrar aqui, se eu mexer em qualquer coisa aqui, vocês vão ver que a CNC não vai mexer. Então eu tenho que vir aqui, reset. E agora sim, tá verdinho em volta. A CNC até fez um barulhinho. E se eu mexer aqui no teclado, ó lá, eu mexo a CNC. Tem gente que faz o que aqui, pessoal? Que coloca controle de PlayStation, alguma coisa para mexer aqui. E aqui, ó, eu programei o home e o end, tá? Normalmente é o page up e o page down, para subir e descer o eixo Z. E sempre que eu segurar o shift apertado e mexer, ele faz o jog rápido, ó, com o shift, sem o shift, olha a diferença, pessoal. Então só para vocês terem uma ideiazinha aqui como é que funciona. Daí o que a gente vai fazer aqui? Simples pra caramba. Primeira coisa de todas, a gente tem que zerar isso daqui. A gente tem que zerar nosso material. Se vocês forem lembrar, no Aspire a gente colocou bem no cantinho do material. E daí o Kung vai me filmar aqui, vai continuar filmando. O que a gente vai fazer aqui? Então eu vou colocar lá a fresa o mais perto possível aqui no nosso cantinho. Vou zerar o X, o Y e o Z. Pronto, agora a gente volta aqui, pessoal, e vamos zerar o X, o Y e o Z. Agora, se eu mexer em qualquer coisa aqui, pessoal, colocar ela para frente, para trás, qualquer coisa, vier aqui e colocar o Go to Zero, ela vai para o zero, que é o lugar que eu tinha colocado antes. Agora, o que a gente faz aqui? A gente simplesmente download G-Code aqui, ó. Vamos carregar o nosso G-Code, vamos vir aqui em Desktop, Pizzas, Parafusos aqui, ó, Parafusos. Carreguei o meu G-Code, ele está aqui, ele já aparece aqui do lado aqui, qual que vai ser o desenho que eu vou fazer aqui, o desenho desse toolpath. Na hora que a gente apertar Cycle Start, ele vai começar a fazer toda a parte dos parafusos, que é o que eu separei. Então, Cycle Start, vocês vão ver aqui, ó, começou a rodar a parada e ele vai marcar para mim onde é que estão os parafusos.
Nesse caso aqui, pessoal, são vários parafusos, vários, porque tem muita pecinha solta. Eu não mostrei para vocês essa parte do aspire, tá? Mas é simples, eu crio furos de ou círculos de 5 milímetros de diâmetro, e daí coloco um V-carve, um tool pass de V-carve para ele vir aqui e marcar pra gente. A gente vai vir ali, o Kung vai me ajudar, colocar parafuso em todos esses lugares, daí a tábua, a chapa, o nosso blend está completamente preso no lugar que a gente quer para continuar com os cortes. E agora sim eu vou deixar, já que vocês já sabem como é que mexe aqui, já ensinei, vou deixar um time-lapse bem bacana de todo esse corte. Bora lá! E é isso aí, galera, já tiramos tudo da CNC, terminou, demorou umas 2 horinhas para cortar 2 conjuntos de 6 pratos ou 6 pedaços de pizza cada um, mais os 12, né, os 2 conjuntos de porta-copo, que ficou bem simplesinho assim, não sei nem se vale a pena usar, até que ficou bonitinho, vai. E como na impressão 3D, se algo pode dar errado, adivinha? Pela lei do Smurf, vai dar errado. Na última peça, ainda demos sorte, na última peça, pessoal, o tabzinho que estava aqui, soltou, estava muito fininho. O que aconteceu? Na hora que começou a cortar aqui, ele começou a fazer força para cá, soltou o tabzinho aqui e já era. Cortou aqui tudo errado e na hora que entrou no corte aqui, entrou no meio da chapa e quase quebra a nossa fresa. Ainda bem que o Kung gritou, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Daí eu apertei o botão de stop lá, era a última passagem na última peça. Mas triste, é um conjunto de 6 peças, então eu vou ter que pegar outro pedaço de madeira ali, pequenininho, e cortar um pedaço de pizza. Beleza, só para falar para vocês que dá errado sempre. Quer dizer, pela lei do Smurf dá errado às vezes, vai. Então é isso aí, pessoal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa lixadeira roto-orbital, que claro, a gente precisa abrir o ar para ela funcionar. Vamos pegar lixas grossas, do tipo 80, essa daqui é 40, a gente não vai usar essa daqui não. Uma lixa 80, que é essa daqui. Daí depois a gente passa para uma 120 e depois para uma 240, para dar um acabamento bem bacana. E depois, para finalizar a brincadeira, esse óleo que eu recomendo demais, que é o da GIF, né, General Iron Fittings, e claro, Food Safe. A gente quer dar um acabamento aqui que seja food safe, a gente quer colocar alguma coisa que a gente possa colocar comida em cima e não se preocupe. Como as tábuas de carne que a gente faz, depois de um tempo, de algumas lavagens e tudo mais, você vai precisar passar uma cerinha que eu faço aqui de abelha junto com o óleo e tudo mais, para não ficar sem nenhuma proteção, né? Que senão você vai acabar estragando a madeira quando for lavar. E é isso aí, o que falta agora, pessoal? Falta chegar hoje à noite, pedir uma bela de uma pizza com a dona chefa, abrir uma bela de uma garrafa de vinho e testar esse negócio. Vou deixar vocês com as fotos. Estou fazendo sozinho o site do BR Makers. Tá dando um trabalhão, galera, mas tá dando muito trabalho. Se você entrar lá, ele tá no ar, tem meio que uma página inicial, mais ou menos do jeito que vai ficar. Se você clicar em lojinha lá, em cima, no menu, você vai para a lojinha do BR Makers, né, para onde a gente vende luminária, vende as tábuas de carne e tudo mais. E se você clicar em recomendações, na aba de recomendações, tem já alguns links que eu estou colocando lá das coisas que a gente recomenda. Se você está procurando as recomendações do Lelo, agora, em setembro de 2020, recomendo vocês entrarem pelo Linktree aí, que tem mais recomendações lá, tá? O site BR Makers ainda não está oficialmente no ar, porque não tem muita coisa e falta muita coisa para arrumar ainda, tá? E é isso aí, pessoal. Um baita de um abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Uau!